Olá, meus irmãos, nós vamos continuar a gravar sobre essa temática nossa, os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada. Nós estamos vendo aspectos teóricos e aspectos práticos, e agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos apresentar uma definição de teologia. Mas eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu tomo, primeiramente, duas conceituações de dois teólogos, um contemporâneo e um do século XVI e XVII. Então, do século XVI e XVII é o Volebius, que ele assim definiu, vamos dizer assim, teologia. Eu estou falando definir, conceituar, porque na realidade, ele está tratando de teologia, não necessariamente querendo apresentar um conceito formal. Então, vamos lá, Johannes Volebius. A verdadeira teologia é corretamente classificada como original e derivada. A teologia original é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Na realidade, esta não difere da essência de Deus. A teologia derivada é uma espécie de cópia da original, primeiro em Cristo, o Deus homem, e em segundo, nos membros de Cristo. Alguns membros de Cristo são triunfantes no céu e outros militantes na terra. A teologia dos triunfantes pode ser chamada de teologia dos benditos, e a dos militantes é nomeada de teologia dos peregrinos. Boa essa classificação dele, esta maneira de aproximar-se do assunto, e ele chama de a teologia de original e derivada. Depois eu vou tratar sobre isso com uma outra nomenclatura. A outra conceituação é do J.I. Packer, né, contemporâneo nosso, que morreu no ano passado. A teologia escuta e julga e deixa a Bíblia falar, segundo as suas próprias categorias, a respeito da totalidade da vida, e depois interage com tudo aquilo que tanto a igreja quanto o mundo e cada estudante, individualmente, tem dito e está dizendo, e também tem feito e está fazendo. A teologia busca a verdade revelada a respeito do Criador, a fim de conhecê-lo por meio do relacionamento, uma vida de adoração e obediência, a fim de empregar a verdade para a glória divina e a fim de corrigir e dirigir nossos pensamentos e caminhos a seu serviço. Só me resta dizer aqui, amém. Bom, quando pensamos em teologia, é um caminho natural, é olhar o seu nome, o significado da palavra. Pessoalmente, eu aprecio muito definições etimológicas, embora saiba que são definições bastante restritas, porque os nomes, em geral, são designações que pouco ou nada têm a ver com o sentido, com a essência do ser. Os nomes seguem normalmente as regras das convenções. Platão já tratou sobre isso na obra dele, Crátilo. Por isso que as definições etimológicas, ainda que geralmente valiosas, são precárias para o intento de atingir a essência da ideia e do juízo enunciado. Então, ela é valiosa e precária. Ela pode nos dizer mais sobre o assunto ou escamoteá-lo, escondê-lo, porque nem sempre dá para se perceber as derivações e as associações ali estabelecidas. Então, portanto, a conclusão de Sócrates, diante da relutância de Crátilo, parece-nos pertinente. Basta-nos termos chegado à conclusão de que não é por meio de seus nomes que devemos procurar conhecer ou estudar as coisas, mas de preferência por meio delas próprias. Mais uma vez, eu cito Crátilo aqui. Conhecer as coisas pela sua essência, por meio delas próprias.
E é interessante isso, porque nós, às vezes, associamos nomes e pensamos que são coisas semelhantes, porque o nome se parece. Isso acontece não só é, em nossa língua. Hoje, por exemplo, eu fui fazer compras pela manhã, teólogo também faz compras, e fomos no supermercado, minha esposa e eu observei que o mercado estava mais cheio hoje do que o habitual às segundas-feiras. E eu falava sobre, esperava que tivesse bastante caixas. E ela falou, é verdade, tem que ter bastante caixa para a gente fazer as compras. Então, falavam de caixa, eu falava de caixa no sentido de pagar as filas, que eu abomino filas. E minha esposa pensava na quantidade de caixas, já que esse mercado não oferece saquinho plástico nem de papel, são as caixas. Então, é um exemplo apenas, que eu não espero que ele se empacote nossas ideias, mas que pelo menos nos dê uma ilustração. Mas vocês são acadêmicos e talvez gostem de exemplos acadêmicos. Há muitos anos, agora em março vai fazer 11 anos, eu chamei a atenção publicamente para um fenômeno que não era recente à época, muito menos hoje. Por exemplo, o curso de Ciências da Religião, as pessoas associam a palavra religião à teologia, que é o mais próximo que teria, digamos assim, por analogia, insisto nisso. Então, os intelectuais criaram um curso de Ciências da Religião e colocaram dentro de um guarda-chuva maior chamado teologia. E não perceberam que a ciência da religião nada tem a ver com a teologia, porque, na realidade, as suas pressuposições e o seu objeto são muito diferentes. A pressuposição da ciência da religião é uma pressuposição do método científico apenas fenomenológica, e o que importa analisar são os efeitos sociais daquilo que é chamado de religião, pouco se importando ou nada se importando com a realidade desta religião. E a teologia parte de cima, parte da revelação de Deus, tentando entender o que Deus deseja que nós saibamos, tentando conhecer mais a Deus e terminando este conhecimento, que eu vou detalhar depois, em adoração. Então, vocês vejam os nomes, associações, criamos categorias totalmente antagônicas e excludentes. Mas eu acrescento a isso, a questão da linguagem, o fato de que, não poucas vezes, permanecemos longo tempo discutindo assuntos que concebemos em comum, contudo, damos nomes diferentes. Isso é outro lado da questão, outra vertente. Como ponto de partida, nós temos que admitir que as definições são necessárias e podemos, então, começar a nossa caminhada por elas. E quanto à necessidade de definição, eu gosto muito da observação daquele filósofo do século XVIII, o Condillac, dizendo que, não literalmente, é que a necessidade de definir é apenas uma necessidade que temos de ver as coisas sobre as quais nós queremos raciocinar. E que, se fosse possível você ver com clareza as coisas sobre as quais você quer raciocinar, as definições se tornariam inúteis, porque elas se prestam a isso. Se fosse possível ver sem elas, nós não precisaríamos das definições. E a ideia de definir, etimologicamente, é de delimitar. Bom, então, sem mais delongas, e ainda eu não quero me alongar mais nessa questão etimológica, mas já que eu entrei por ela, vamos lá. Como sabemos, a palavra teologia ela não aparece nas Escrituras, ela é a junção, o resultado da junção de dois termos gregos, né, o theos, Deus, e logos, estudo, tratado, discurso. A origem da palavra theos é incerta, a única coisa que está certa é que, originalmente, foi um título divino. Alguns criam hipóteses de que ela teria vindo do sânscrito, div, dar à luz, outros de uma raiz indo-europeia, deivos, o luminoso, o celeste, em oposição, no caso, à natureza do homo, né, do homem,
homo, de humus, terra. Então, esse contraste entre Deus e o homem. Outros ainda derivam de tés, implorar, sendo o teós aquele a quem se faz oração. Bom, sabemos a origem correta da palavra de forma definitiva, mas a palavra teologia é usada e comentada primariamente por Platão, com o sentido das histórias, lendas, dos mitos contadas pelos poetas. Então, a visão de Platão, isso está muito claro na República, não é? A visão de Platão sobre teologia seriam essas histórias contadas, que seriam lendas inventadas. E essas lendas, segundo Platão, deveriam ser analisadas criticamente e purgadas dos inconvenientes pelos poetas que, aliás, desculpe-me, essas lendas contadas pelos poetas deveriam ser analisadas criticamente para que não oferecesse um padrão equivocado de educação dentro do sistema pedagógico adotado. Isso você tem na República, que eu falei, e tem também nas leis, né, de Platão. Ambas as obras tratam dessa questão mais detalhadamente na República. Então, na Grécia Antiga, teologia e teólogo passaram por diversas mutações. Os poetas foram os primeiros a se intitularem teólogos. Quem nos chama a atenção para isso é Agostinho, na Cidade de Deus, quando ele diz que também houve, nessa época, poetas que se diziam teólogos por comporem versos em honra aos deuses. Então, no caso, eles eram teólogos por causa de suas composições. Então, os poetas se intitularam assim, e a teologia estava restrita a eles. E a teologia, neste caso, referia-se às discussões, referiam-se às discussões teológicas ou filosóficas a respeito dos deuses, do mundo, as teogonias e cosmogonias. Devemos lembrar que, mesmo não havendo uma hierarquia entre os deuses gregos, Teós não denotava uma unidade monoteísta, mas sim a concepção conexa e integrada de vários deuses, a totalidade das divindades. Então, eu não sei se eu usei a palavra não há pouco, se eu usei foi incorretamente, é que havia, na realidade, uma hierarquia entre os deuses, e Zeus era o maior deus, criador dos outros deuses e criador dos homens, da humanidade. Porém, Teós não indicava um deus, mas era um título dado a deuses. Né? Isso fica muito claro no estudo da mitologia grega e da língua grega. No final do século II, Clemente de Alexandria, ele escreveu estabelecendo um contraste entre a teologia e a mitologia, compreendendo que aquela, no caso a teologia, a verdade cristã a respeito de Deus, era superior, portanto, às histórias espúrias da mitologia pagã. Então aqui nós temos uma distinção bastante clara, já no início da Igreja Cristã, que teologia não era mitologia, em termos de técnicos, né? Termos técnicos, porque Paulo já falava no Novo Testamento que os homens ímpios gostavam de ouvir lendas, ouvir mitos, que é traduzido por fábulas, e não queriam ouvir a verdade. Bom, dito isso, nós podemos agora começar a entrar no que nos interessa mais. Nós podemos definir operacionalmente a teologia como um estudo sistemático da revelação especial de Deus, conforme registrada na Escritura Sagrada, tendo como fim último o glorificar a Deus por intermédio do seu conhecimento, aplicação e obediência à sua palavra. Essa compreensão é muito comum de que o alvo sempre
do conhecimento teológico é para glorificar a Deus. Você pode encontrar isso em autores arminianos, como Grenz e Olson, no livro de ambos, Quem Precisa de Teologia, como também encontrar num teólogo calvinista contemporâneo, como John Frame. Então, essa visão ela é muito comum e parece ser algo consensual, independentemente das linhas teológicas. Então, assim, nós definimos teologia. E nós agora podemos entender que o tema e o conteúdo da teologia é a revelação de Deus. Quando nós pensamos em teologia, devemos pensar que o fundamento é a palavra, o foco é Jesus Cristo, o Deus encarnado. O nosso mestre deve ser o Espírito, falando nas Escrituras. E o nosso propósito deve ser o conhecimento e a adoração do Deus triuno. Então, retornando a Vólebus, com a questão dos dois tipos de teologia, nós passamos por Kuyper, uma classificação que é muito recorrente em minhas aulas, em meus escritos, é que Kuyper ele emprega uma classificação, uma tipologia que não é dele, ela se tornou muito conhecida nele, nos seus princípios de teologia sagrada, Bavinck também usou, mas essa classificação é mais antiga, já do século XVI e XVII, do teólogo Polanos. E mesmo na filosofia nós vamos encontrar essa classificação. Eu estava lendo esses dias o Kant, a sua palestras sobre teologia filosófica, e ele usa esta classificação também. E que classificação é? É a classificação da arquétipica e ectípica. Vamos lá. O que significa isso? Significa que a teologia ela não é arquétipica, mas sim ectípica. Às vezes é difícil transliterar essas palavras, porque às vezes coloca, às vezes, no ectipa, outra hora ectípica. Cada um traduz de uma forma ou translitera de uma forma. O que significa que a teologia nunca é arquétipica e sim ectípica? Significa que ela não é gerada pelo nosso esforço, pela nossa observação de Deus, mas sim ela é resultado da revelação soberana e pessoal de Deus. Uma teologia arquétipica, se é que podemos falar assim, pertence somente a Deus, porque somente ele se conhece perfeitamente, tendo inclusive ciência completa do seu conhecimento perfeito. Por isso, como nós insistimos em vários trabalhos, a teologia será sempre o efeito da ação reveladora, inspiradora, iluminadora de Deus por meio do seu Espírito. A teologia nunca é a causa primeira, sempre é o efeito da ação primeira de Deus em revelar-se. No princípio, Deus começa as Escrituras. E, de fato, isso deve ser sempre considerado em todo e qualquer enfoque que dermos à realidade. Deus se revela e se interpreta por meio do Espírito. E é somente por meio dele que teremos um genuíno conhecimento do próprio Deus. A teologia sempre é relativa. Usando uma frase de Karl Barth, diríamos que a teologia é relativa à revelação de Deus. Deus procede e o homem acompanha. Este ato seguinte, este serviço, são pensamentos humanos concernentes ao conhecimento de Deus. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu destaco é que a teologia, então, como ela não é o arquê, ela não é o princípio, ela tenta ser uma cópia o mais fiel possível, daí a ideia de ectipa, que a palavra ectipus significa cópia. A teologia ela não termina em conhecimento teórico e abstrato. Antes se planifica no conhecimento prático e existencial de Deus, por intermédio da sua revelação nas Escrituras, mediante a iluminação do Espírito. Conhecer a Deus
é obedecer a seus mandamentos. A boa teologia, ela envolve a nossa mente, ela envolve as nossas emoções e envolve o nosso fazer. A genuína teologia cristã é compreensível, transformadora e operante. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 1, de 5 a 10, como aqueles irmãos ouviram o Evangelho e como este ouvir o Evangelho se materializou numa transformação de vida, como eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus, e como tinham uma fé operosa que se tornou conhecida na Macedônia e na Acaia. Então, a teologia, reflete a nossa confissão, nos conduz à reflexão e tem implicações diretas em nossa ética. Então, a teologia, como sistematização do que nos foi revelado na palavra, visa tornar mais compreensível a plenitude da revelação. A teologia, ela tenta sistematizar as escrituras. Essa é uma compreensão muito comum em teólogos antigos, por exemplo, como Charles Hodge, contemporâneo como Ars McGrath, e mesmo autores que viveram no século XX, como Gordon Clark. Mas nem todo mundo acompanha essa perspectiva, que eu acho correta. Então, se quiser ver uma crítica a isso, a ideia de a teologia tentar organizar as escrituras, porque pressupõe que as escrituras não são organizadas, quem discute um pouco isso é o John Frame, né, no seu livro recém-lançado Teologia Sistemática. Mas eu acho a sua discussão ela é inócua, porque as pressuposições desses autores, como Clark, Bavinck, McGrath e Roger, não pressupõem desorganização nas escrituras. O que eles pressupõem, isso nem sempre está claro, mas me parece isso, é que nós organizamos os ensinamentos das escrituras dentro de uma ordem sistemática, considerando também para quem nós escrevemos, em que época nós escrevemos, já que nós dialogamos com a época que nós vivemos. Eu tenho falado isso, que nós dialogamos de forma consciente ou inconscientemente, mas sempre dialogamos. Mas isso é apenas um detalhe, né? Então, a teologia visa tornar mais compreensível a plenitude da revelação. A teologia, portanto, ela nada tem a dizer além das Escrituras. Ela não substitui nem a completa. Antes deve ser a sua serva. A teologia brota dentro da intimidade da fé daqueles que cultuam a Deus e comprometem-se com a edificação da igreja. A teologia tem a ver, portanto, com o nosso pensar, falar e viver. Deste modo, a teologia ela será sempre demonstrativa existencialmente. Ela é vivida. Ela norteia a nossa fé, norteia as nossas decisões, norteia o nosso pensar, norteia o nosso agir. Então, nos vídeos que eu estou gravando tanto sistematicamente, eu pretendo ver alguns dos pontos sustentados pela teologia reformada e outros que são decorrentes de sua perspectiva bíblica, segundo a minha compreensão e dentro dos propósitos dessas reflexões, porque aqui nós temos a minha compreensão, obviamente não é isolada, e dentro dos propósitos vamos tentar encaixar estas duas questões, né, esses dois marcos, esses dois limites. Agora, de início, eu quero destacar a sensível e verdadeira compreensão de John Piper, algo que ele disse que de quando em quando eu uso. Ele escreveu o seguinte: teologia ruim machuca as pessoas, mas cedo ou mais tarde, um pensamento errado sobre Deus
leva a uma crença errada. E uma crença errada leva ao enfraquecimento da vida moral e espiritual. E, por fim, à condenação. A maioria dos cristãos vê inutilmente que negar a presciência de Deus quanto às ações livres mostrará uma tendência de enfraquecer a confiança da igreja de que Deus pode guiar pessoas e nações, que ele pode responder a orações acerca daqueles que estão perdidos e no erro, que ele pode predizer o futuro, que ele pode garantir o triunfo final e que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Alguma geração pagará o preço desse pensamento errado sobre Deus. Quanto mais perto os pensamentos errados atingirem a centralidade da doutrina de Deus, sua perfeição pessoal e seus caminhos salvadores, mais cedo e doloroso será o pagamento. Coisas eternas estão em jogo na negação da presciência plena e definitiva de Deus. Para que vocês entendam essa ênfase apresentada pelo Piper, é que ele está escrevendo isso no livro, que ele foi um dos autores e editor, né? O Teísmo Aberto, uma teologia além dos limites bíblicos. Continuando, então, a nossa teologia é sempre limitada e finita. Limitação e finitude não são pecados, mas devem nos dar consciência de nosso campo possível de ação e o senso de criatura. Portanto, a teologia, ela não é um edifício completo em todas as suas partes. A melhor teologia nos ajuda a transformar nossa mente. A teologia é um resumo das Escrituras, mas nós aprendemos da própria Bíblia. E a Bíblia é a única fonte autoritativa definitiva. Então, se isso é assim, a teologia é uma tentativa humana de aproximação fiel das Escrituras, rogando a indispensável assistência do Espírito para que ele desvende nossos olhos. E por isso mesmo, essa teologia estará sempre aberta à correção e aperfeiçoamento provenientes de uma compreensão mais profunda e abrangente das Escrituras, acompanhada pela essencialidade da iluminação do Espírito Santo. Nenhuma tradição teológica é perfeita. Equívocos, caminhos errados, pecados, afloram em qualquer tradição. Teologia não substitui as Escrituras. Nesse propósito, como igreja militante, ela elabora uma teologia de peregrinos, já vimos a expressão sendo usada, como uma direção humilde para os peregrinos que vivem no mundo de Deus, buscando compreender e vivenciar de forma autêntica as etapas de sua jornada, caminhando juntos em procissão até que cheguem ao seu destino, conforme nos diz Romanos 8, 29 e 30. Sejamos conformados à imagem de Cristo. Então, até que cheguemos lá e o Senhor Jesus volte para nos conduzir em absoluta segurança para o lugar que Ele mesmo foi nos preparar, conforme nos diz em João 14. No céu, na cidade de Deus, então teremos uma teologia dos benditos. Estaremos de volta à nossa terra natal. Por isso, quanto mais bíblica, exegética e teológica for, será mais profunda e relevantemente pastoral. As perguntas ao texto podem assumir configurações
diferentes conforme as nossas indagações pessoais, sociais e acadêmicas. Todavia, sempre devem conduzir o povo a conhecer mais a Deus e a se relacionar com Ele em santo temor. Ainda que descendentes de Adão e Eva, já não estamos no jardim do Éden. Por isso, além do pecado que nos influencia, devemos nos lembrar que pensamos e vivemos teologia em meio ao mundo com as suas lutas próprias, resultantes do pecado, aguardando e gemendo sua restauração. A teologia, ela é serva da igreja. Este serviço será relevante se antes a teologia for serva da palavra. O teólogo deve ser um servo da palavra. É isso que diz os apóstolos quando propõem a eleição dos diáconos. Os diáconos cuidariam, serviriam a igreja no seu aspecto, digamos, mais social, e eles continuariam servindo a palavra, ministrando a palavra. Então, o teólogo é um servo da palavra, lutando contra o nosso orgulho natural, que rejeita este modelo, nos colocando como senhor, né? Nós, muitas vezes, queremos ser o senhor da palavra, o senhor da igreja. Mas a grande virtude de quem serve é ser encontrado fiel. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 4:2. O teólogo não pode ter outro propósito do que o glorificar a Deus por meio da compreensão fiel das Escrituras e no seu ensino ao povo de Deus. Assim sendo, para que estudar teologia, se isso terminar em mera reflexão, sem relação alguma com a nossa ética? Qual a importância da teologia se não nos dispomos a glorificar a Deus no seu conhecimento e praticar a sua vontade, descobrindo a alegria da obediência aprendida? A teologia é a reflexão sobre o Deus que os cristãos cultuam e adoram. Sintetiza muito bem McGrath. Por isso, o teólogo não é um transeunte. Outro dia eu usei a figura do hobby, né? Que tem uma profissão como hobby. Agora eu uso essa figura que eu a emprego há mais tempo, a do transeunte, em férias, com uma agenda flexível e sem maiores compromissos. Antes, podemos compará-lo a um peregrino em busca do melhor caminho que o conduza de forma mais adequada possível à glorificação do nome de Deus por meio de seu conhecimento, ensino e obediência. Sem tentar fazer uma linha demarcatória muito rígida, o que sabemos ser inexistente. Quando eu falo linha demarcatória entre academia e igreja, eu tenho insistido nisso, que todo o nosso trabalho, toda a nossa exegese, toda a nossa produção, ela deve sempre visar a edificação da igreja. Mas então, sem estabelecer uma linha muito rígida aí, nós temos que enfatizar que o interesse puramente acadêmico pela teologia é incapaz de contribuir por si só para a solidificação da teologia e da fé da igreja. Deste modo, o que deve caracterizar o pensamento reformado, além de sua convicção na autoridade infalível das Escrituras, é uma obediência sincera a esta palavra. Academia sem a fé não elabora a teologia. A teologia brota dentro da intimidade da fé. A teologia é uma expressão de fé da igreja amparada na Escritura. Toda teologia é, portanto, apaixonada. Como falar de Deus e de sua palavra de forma objetiva e distante do seu, abre aspas aqui, objeto. A teologia é elaborada pelos crentes
O caminho da fé é o caminho da paixão. O teólogo será sempre um apaixonado. Obviamente, eu estou aqui me inspirando e parafraseando Kierkegaard, e parafraseando ele, eu diria que um teólogo sem paixão é um tipo medíocre. A teologia começa e continua na comunhão com Deus, um Deus transcendente e pessoal, que se relaciona conosco. Por isso, a teologia não é um estudo a respeito de um Deus distante. Antes, é a reflexão sobre o Deus com quem nos relacionamos. Perseveramos confiantemente em suas promessas e cultuamos em adoração e louvor. Quando falamos de teologia reformada, estamos nos referindo à teologia proveniente da reforma calvinista, em distinção à teologia luterana. O designativo reformado é preferível ao calvinista, ainda que o empreguemos indistintamente, considerando o fato que teologia reformada ela não está estritamente, digamos assim, contida em Calvino. Ela provém essencialmente de Calvino, mas de outros autores também, que a lapidaram, essa teologia, que a ampliaram, vamos falar desta forma. Então, o Alistair McGrath, ele resume que o termo reformado tornou-se gradualmente preferido para a forma de protestantismo que surgiu desse poderoso cadinho de ideias, em parte para enfatizar o compromisso do movimento de reformar-se de acordo com a palavra de Deus e, em parte, para distingui-lo de uma percepção rival de protestantismo, agora cada vez mais conhecida como luteranismo. Embora o termo calvinismo, com frequência, seja usado para se referir a esse tipo de protestantismo, por causa da influência de Calvino no seu surgimento e consolidação, alguns estudiosos dão preferência ao termo reformado, além de esse termo ser muito encontrado na literatura culta. E, de fato, não é? Porque o nome calvinismo é um nome que ele surgiu apenas em 1552, dentro de um debate levado adiante por um polemista luterano, né, Joaquim Westphal, que era pastor em Hamburgo, a se referisse aos conceitos teológicos de Calvino, de modo especial quanto à questão da ceia. Calvino ele tomou conhecimento disso, do uso do termo, ele considera um emprego cruel, que ele chama de zelotes frenéticos. Então, essa questão de termos aqui não é importante. Agora, o Karl Barth, numa obra menor dele, num prefácio aos textos escolhidos de Calvino, essa obra ela não está em português, eu acho que ela só existe em francês, a minha edição é em francês. Então, Barth ele está correto quando nos diz que o calvinismo é um conceito que devemos aos historiadores modernos. Quando nós o usamos, temos a certeza que as igrejas reformadas do século XVI, do século XVII e mesmo a do século XVIII jamais se nomearam como sendo calvinistas. Isso é uma declaração de Barth. Então, meus irmãos, percebam a ideia de teologia que visa conhecer mais a Deus. Eu falei em um dos outros vídeos que todo cristão é um teólogo no sentido de que ele deve amar a teologia. Não estou falando tecnicamente de teólogo, mas ele ama a teologia, porque a teologia fundamenta-se no fato de que nós podemos conhecer a Deus, e a vida eterna é que nós conheçamos a Deus. Está lá em João 17:3. Então, todo o cristão deve amar a teologia, amar temas teológicos,
porque isso está enraizado profundamente em nossa fé, embora saibamos na prática que muitos têm uma ideia de teologia bastante estranha das Escrituras, uma ideia de especulações, que de fato seria apenas para um corpo místico ou coisa desse tipo. Mas, na realidade, a teologia deve ser o interesse de todos nós. E nós, vamos usar a expressão aqui com cuidado, entre aspas, profissionais da teologia, nos valemos da teologia para também conhecer mais a Deus, nos relacionar mais com Deus, isso se manifestando em obediência e culto, e ao mesmo tempo levando as pessoas a um maior conhecimento de Deus, e que tenham também um propósito de honrar e glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.